E eu venho fazer esse vídeo com muito carinho, eu venho fazer essa partilha, na verdade, né, com muito carinho, com muito respeito, né, e com muita alegria, para falar a verdade, de tudo que tem acontecido, né. E por que que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque eu tô cada vez mais encantada por esse sacerdote e eu quero muito propagar aquilo que ele tem propagado. Existe um efeito Frei Gilson, né, que está acontecendo e um efeito muito positivo e eu posso dizer em primeiro lugar na minha vida, na minha história. Eu comecei a acompanhar o Frei, eu não sei exatamente de tempo assim, mas comecei primeiro pelas canções dele, né. No período que eu fiquei, na de repouso, por conta da gravidez das minhas gêmeas, eu escutava todos os dias as canções dele, né, em especial todo dia, sem errar, a canção Acalma Minha Tempestade. Então isso também foi um sustento, né, porque o Frei ele faz uma ministração no meio da música, e aquela ministração também era a minha oração, né, diária, diária mesmo. Já partilhei isso aqui, que eu não conseguia fazer outra coisa senão rezar. Então, acredito eu que, esse carinho por ele se intensificou naquele momento, essa admiração por ele naquele momento, da minha gestação, né. Eu já obviamente já o conhecia, alguma coisa ou outra, mas eu acho que esse carinho, esse respeito, esse sacerdote é bom para mim, ele tem me ajudado, foi ali. E aí, né, eu acompanho algumas coisas dele, né, ele é tão intenso que eu acho que eu não consigo nem acompanhar tudo que ele faz. Mas o que eu quero dizer é, na última semana o Frei participou de 4 podcasts, né, 4 podcasts, e eu já assisti 2,5 deles, quase isso. Na verdade, um eu ainda não terminei, 2 ainda não terminei por inteiro e um eu já terminei inteiro, então quase 3 aí. Quase, né, vamos pôr 2, o meio de um e meio de outro, 2. E eu vim aqui praticamente hoje para te dizer que todos vocês que estão aqui, é como uma ordem, né, daquilo que você deve fazer. Escute esses 4 podcasts. Você tem que colocar isso como uma meta. Tem podcast de 3 horas, tem podcast de quase 5 horas, mas é uma profundidade, é uma eu não sei explicar o tanto que eu tô aprendendo com esse Frei, o tanto que eu tô, assim, mudando pequenos hábitos da minha vida, por conta de tudo que eu ouvi do podcast, que diz muito sobre a vida dele, mas sobre a entrega dele. Sobre a entrega dele. E de verdade, eu chego até a me emocionar aqui, sabe, assim, de ver como Deus tem feito maravilhas através dele. Como Deus tem feito maravilhas através dele. E ele tem essa ciência, ele tem essa consciência, sabe, porque é necessário fazer, é necessário se entregar. E ele não tem essa consciência de por uma arrogância, de uma exaltação, de: "Olha aqui, eu sou bom, as pessoas hoje, me assistem". Não. Ele tem a consciência de que ele está sendo um instrumento de Deus para levar Deus para as pessoas, para aproximar as pessoas de Deus. E isso é muito bonito, dele ter essa humildade. E das coisas que eu tenho escutado nos podcasts do Frei, quanta coisa eu já mudei na minha casa. Pode parecer bobagem, né, em uma semana você vai falar assim: "Ah, Ceci, mas isso tudo é uma empolgação sua, isso tudo é um detalhe, daqui a pouco passa". Ontem, eu recebi uma caixinha de pergunta no meu Instagram que a pessoa pergunta uma moça me perguntava assim: "Se você chegasse aos 98 quilos, o que você faria?". E eu partilhei com ela da minha vida, da minha mudança de vida, de hábitos, né, da minha busca pela pelos bons hábitos, né, por cuidar do meu corpo e não cultuar o corpo, mas cuidar mesmo, né, e saber que ter a musculatura ela nos deixa mais forte para necessidades,
atuais, necessidades futuras, necessidades cotidianas. E há mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos isso, eu tenho conseguido me dedicar como eu nunca me dediquei. E eu falei para ela, falei: "Olha, por favor, se alguma vez vocês me verem desistindo disso que eu estou vivendo, me chamem, me acusem. Tudo bem que eu não partilho tanto, né, a minha rotina, assim, de exercícios, eu não mostro eu lá toda hora, mas eu pedi, se eu perder isso, por favor, me avise". Porque eu me lembro que até uma vez eu falei com o Felipe: "Amor, eu tenho medo de cansar, de". Ele falou: "Não, do jeito que você tá indo bem, você não vai desistir". E é mais ou menos isso que eu quero que aconteça nessa minha mudança de pequenas coisas da minha rotina, de saber cuidar melhor do meu lar, porque aquilo que é o meu lar, ele reflete aquilo que está dentro de mim. Talvez você esteja buscando a Deus, você esteja seguindo na igreja, mas o seu próprio quarto está uma bagunça. O seu guarda-roupa está inacessível. Inacessível, entende? E a gente tem que cuidar disso. Então, esse cuidado, né? Eu já tenho aí, posso dizer, 6 dias que eu não falhei de ler a palavra de Deus. 6 dias que eu não falhei. Ceci, só foram 6 dias, que bobagem isso. Eu falhava muito nisso. Muito mesmo. Muito mesmo. E eu não tenho medo de admitir isso aqui, não. Que eu tinha um sonho muito grande de ser mais fiel, de ser mais íntima da palavra de Deus. E bastou eu ouvir aquele sacerdote dizer que a gente tem que ter sede. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. E ele fala lá, por que a pessoa toma banho? Por que a pessoa escova o dente? E a gente apagou isso, apagou esse desejo de ter a palavra de Deus. Então, são 6 dias, não importa que sejam só 6 dias, mas em algum momento eu precisava começar essa história, a recomeçar essa história. E sabe o que é muito perigoso? A gente se acostuma com o que a gente já está vivendo e a gente se acomoda com o que a gente já está vivendo. Então eu viro para você e falo assim: "Ah, eu me converti aos 14. Eu tenho meu livro ali escrito aos 14. Então eu tenho aí mais de 20 anos de conversão. Olha aí, que bela. Eu não preciso mais disso. Eu já sei as principais passagens bíblicas, eu sei a história, eu sei aquilo que Deus quer de mim". Hipócrita. Hipocrisia, Ceci. Hipocrisia você achar que já basta. Hipocrisia achar que é suficiente. Então, eu te convido hoje a recomeçar a trilhar a sua história com Deus também. A recomeçar a sua história de vida. Talvez você esteja aí só com problemas, só com coisas que são todos ocasionados por você mesmo. Você que está fazendo essa bagunça que está a sua vida acontecer porque você não toma atitudes. Só que precisa de decisão. Eu poderia escutar tudo aquilo que ele falou e não fazer nada. Tem um episódio que ele fala do altar, né? Eu não sei se ele fala no... Enfim, eu vi alguma coisa dele falando sobre você ter um altar na sua casa. Nossa, na minha casa eu tenho santo para todo lado. Santa Rita, então, nem se fala. Nem se fala de quantas Santa Ritas eu tenho. Eu tenho a relíquia dela. Quando ele foi falando, o católico ele tem que ter um altar na casa dele, um lugar de oração. Aí eu tenho. Eu tenho, inclusive, um móvel, assim, que ele dá de frente para a porta de um banheiro. E esse banheiro foi o banheiro que eu fui à noite quando eu estava sangrando. A primeira vez que eu acordei com um sangramento das gêmeas. E eu sentada ali, vendo aquele sangue, eu só conseguia contemplar as imagens dos santos que estavam ali na minha frente, porque a porta estava aberta, lógico, né? Eu estava assim numa situação de emergência total. Estava na minha casa com meu esposo, as minhas filhas dormindo.
Aliás, Helena nem estava dormindo na hora. E eu olhava aqueles santos e contemplava eles e falava, por favor, me ajudem. Só que aí eu me deparei com a segunda parte da fala do Frei. O que é a segunda parte da fala do Frei? Ele fala, não deixe, esse altar não tem que ser num local de passagem. Esse altar ele não tem que ser num local que todo mundo passa, que você não tem tempo para parar e ficar no silêncio que é necessário para a sua oração. Cara, eu nunca tinha parado para observar o quão errado eu estava. Porque a gente começa a se acomodar com a nossa própria fé, a gente começa a acreditar que ter os santos já é suficiente. Na hora que precisa, eu paro ali e faço a minha oração. Não, o seu momento de oração, o seu momento de entrega com Deus tem que ser rotina. Rotina. Como ele disse, como você escova o dente, como você toma banho, como tudo acontece, você precisa dessa rotina. E mais. Sem a soberba de dizer, eu sempre fiz isso, então eu sou melhor. Não. Se sempre fez isso, se já virou um hábito, se já está suficiente, busque mais, faça algo a mais. É assim que tem que ser. É mais ou menos quando você vai à academia e aí você recebe uma ficha nova. A ficha nova é novidade. Você tem que fazer novos exercícios para alcançar um objetivo. Tá, o seu objetivo pode ser até o mesmo ao longo do tempo. Por exemplo, eu quero um condicionamento físico, eu quero emagrecimento, eu quero ganhar massa muscular. E aí um instrutor, um professor de educação física, ele vai montar a sua ficha de acordo com o seu objetivo, de acordo com as suas necessidades. E aí você pega aquela ficha. Na primeira semana, ele vai falar assim, quem já fez academia sabe, o instrutor, no dia que ele vai te passar a ficha, ele, vamos começar com 3 quilinhos aqui para ver se dá certo? Aí você começou com 3 quilos. Aí na hora você pode falar assim, eu acho que tá pouco. Então vamos para 5? Aí ele anota lá na ficha, 5. Você vai fazer com 5 quilos esse aqui. Só que vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Em até um mês, aqueles 5 quilos eles não vão ser mais suficientes. Você vai precisar colocar carga para ter o efeito do seu objetivo. Você vai precisar pôr mais carga, porque senão o objetivo fica estagnado, ele não avança. Porque o seu corpo já se acostumou com aquilo, o seu corpo já chegou no limite que ele podia, ele quer mais, ele precisa de mais. Então você que está na vida de oração, que já está há anos fazendo, todo dia eu rezo o texto, todo dia eu faço a leitura bíblica, dê mais, o seu corpo quer mais, a sua alma necessita de mais, a sua alma está pedindo por mais, a sua alma está clamando por mais. Se entregue cada vez mais às coisas de Deus. E eu assumo esse compromisso aqui, publicamente, que eu quero fazer mais, eu quero dar mais, eu quero buscar mais. Eu não posso achar que eu já estou no ponto. Eu não posso achar que eu já estou pronta. Nunca. Eu preciso cada dia mais me preparar para o céu. E quanto mais eu busco as coisas de Deus, mais a minha alma vai sentir vontade das coisas de Deus. Quanto mais eu digo não ao pecado, mais a minha alma vai sentir necessidade de buscar as coisas de Deus. E eu preciso mergulhar nas coisas de Deus cada vez mais. Cada vez mais. E por que eu dei o título dessa live de Geração Frei Gilson? Porque eu tô feliz demais com os efeitos desse sacerdote. Ele viralizou aí, né? Com a caixa preta, o copo amarelo. Vai caindo no papo. Vai caindo no papo, juventude. Quando você acha que é só uma caixa preta, quando é só um copo amarelo, Deus está fazendo maravilhas na sua vida. Deus está te restaurando de coisas que você nem imaginava. E através desse sacerdote. E por que geração Frei Gilson? Porque eu cresci e eu tenho orgulho de falar que eu sou geração Padre Léo. Um sacerdote que me moldou, que me ajudou.
que muitas vezes eu falava pro meu namorado: "Eu vivo a castidade porque o Padre Léo pede pra gente viver a castidade", ainda que eu não compreendesse a grandiosidade de se viver a castidade naquela idade. Mas eu respeitava aquele sacerdote, eu confiava nas palavras daquele sacerdote. Então entende a grandeza de se ter essa geração Frei Gilson? Que esses jovens de hoje possam bater no peito e falar: eu sou geração Frei Gilson. Porque se Deus tem usado desse homem para atingir tantos corações, como tem atingido o meu, é porque há de se levantar uma grande geração de homens e mulheres, jovens, meninos e meninas, moças, rapazes, que vão se decidir por viver a verdade, que vão se decidir por viver o Evangelho verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque eu acho que nós vivemos um vácuo, sabe? Acho que rolou um vácuo. Alguns jovens ficaram sem essa referência. Se a gente analisar esse contexto, rolou um buraco aí. Infelizmente. E esse buraco talvez é o que determina que a gente vai em encontros de jovens hoje com jovens inteiramente tatuados, mesmo já convertidos, e eles vão lá e se decidem por fazer uma tatuagem com piercing, jovens que inclusive não vivem a castidade no namoro. A gente pegou esse vácuo. Esse buraco aconteceu. Só que Deus agora ergue novos homens e novas mulheres através das palavras de um sacerdote, ainda jovem, mas que tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele tem a vida profunda de oração. Porque ele tem a vida profunda de entrega. E ainda que ele seja um sacerdote, ele tem que inspirar mulheres casadas, homens casados, mulheres que sonham com casamento, jovens que sonham com famílias. Ainda que ele não viva no contexto homem, mulher, filhos, esposo, esposa, filhos, a santidade dele reflete. A santidade dele inspira em nós a busca de santidade dele. Perdão. A busca de santidade. E Frei, se por acaso, porventura, o senhor ouvir isso, não sinta que estamos exagerando. Ah, que isso, não estou nesse ponto. O Senhor está nesse ponto. Porque a sua entrega é verdadeira, a sua entrega é real. E por ser verdadeira e por ser real, o Senhor tem levantado uma nova geração. Que mesmo que na brincadeira de um copo amarelo, de uma caixa preta, vão se decidir verdadeiramente por Jesus Cristo. E o que o Frei disse e que me marcou muito. Deus tem pressa. Eu comecei falando para vocês que hoje é dia 31 de julho. E o ano já tá aí, ó, voando. Eu particularmente acho que o segundo semestre passa muito mais rápido do que o primeiro. Então, se o primeiro já foi nessa velocidade, imagine o segundo. E ele fala: Deus precisa de você. Deus precisa da Cécia. Então, eu me coloco. Isso como uma confirmação de projetos novos que estavam no meu coração, que eu vou começar a executar, porque só dependem de mim. Mais nada. Só de mim. E eu assumo esse compromisso com você agora. Frei Gilson, o senhor pediu no podcast que as pessoas fossem cada vez mais evangelizadas. Eu me coloco aqui hoje como um soldado em ordem de batalha, para que com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já vivenciei na minha fé e aquilo que eu me comprometo a buscar cada vez mais, que eu possa de uma maneira ainda mais eficaz, ainda mais intensa, levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu sou geração Padre Léo. Mas a
partir de agora, eu não tenho o menor receio de dizer que eu também sou geração Frei Gilson. O Senhor também tem me moldado. Com os meus mais de 30 anos, a ser uma nova mulher, a ser uma nova filha buscando as coisas de Deus com intensidade. Eu espero que você tenha gostado dessa partilha. Propague essa mensagem. Vamos proclamar essa geração de homens e mulheres que se levantam através das palavras desse grande sacerdote, que tem sido um maravilhoso instrumento de Deus. Eu sou geração Frei Gilson. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!